Vamos começar agora a ver como se faz o cálculo de volume de um prisma. Então, a gente vai primeiro entender por que essa fórmula, tá? E por que essas figuras. Então, o que é que diz essas figuras? Então, para a gente entender isso aqui, a gente precisa entender como se aplica o princípio de Cavalieri. O que foi que Cavalieri descobriu? Então, quem foi Cavalieri? Então, o nome dele era Bonaventura Cavalieri, que nasceu na Itália no final do século XVI e foi um discípulo de Galileu. E ele deixou muitas contribuições importantes na área de óptica e de geometria. Então, foi que ele descobriu: se eu tenho dois prismas, mesmo de base diferente, se eles tiverem a mesma altura e a área da base dos dois, de dois ou mais prismas, se eles tiverem a mesma medida, por exemplo, se a área dessa base for 20 centímetros e a área dessa base aqui, desse pentágono, também for 20 centímetros, e eles tiverem a mesma altura, digamos que a altura seja 30 centímetros. Então, mesmo tendo bases diferentes, o volume dessas duas figuras são iguais. Então, se a gente seccionar, ou se a gente cortar, tá? No mesmo lugar, esses sólidos aqui, esses prismas, e essas áreas da base não se alterarem, permanecerem a mesma, independente do lugar que eu vá seccionando, isso vai provar que essas duas imagens terão o mesmo volume. Então, para a gente calcular o volume de um prisma, eu preciso saber o valor da área da base e multiplicar pela altura. Para fazer o cálculo desse volume e desse volume, eu vou usar fórmulas diferentes aqui para a área da base, mas o resultado final, se realmente eles tiverem a mesma área de base, o volume do prisma será o mesmo. A gente vai ver isso com cálculo. Então, aqui eu vou mostrar primeiro esse paralelepípedo. Então, aqui pela imagem dá para perceber que aqui eu tenho um retângulo. Eu vou dizer que essa medida A é 3 centímetros, essa medida B, 2 centímetros, e essa medida C, 10 centímetros. Para calcular o volume desse prisma aqui, eu tenho que saber quem é a área da base e multiplicar pela altura. Para calcular esse volume, área da base. Se eu tenho um retângulo, a área da base aqui é 3 vezes 2. E a altura, 10. Então, o volume desse paralelepípedo, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 10, 60. Como é volume, e são 3 medidas que foram multiplicadas, então, centímetro cúbico. Então, lembra que área é centímetro ao quadrado. Eu trabalho com 2 dimensões. No volume, eu trabalho com 3 dimensões, centímetro cúbico. Nesse prisma triangular, o procedimento é semelhante, só que a base agora não é mais um quadrado nem um retângulo. A base aqui é um triângulo. Então, para calcular o volume, é a mesma fórmula. Área da base vezes a altura. Mas essa base aqui é um triângulo. Então, para calcular a altura desse triângulo, então eu vou usar aqui, para a base do triângulo, vou usar 5. Essa altura B do triângulo eu vou usar 2. E aqui na altura também vou usar 10. Então, centímetros, centímetros, centímetros. Então, como é que eu faço para calcular esse volume? Área da base. Na área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, vamos calcular a área da base desse triângulo aqui. A base do triângulo é 5, a altura do triângulo é 2 e divide por 2. Essa é a fórmula da área da base, vezes a altura. A altura aqui é 10, vou trocar depois. 5 vezes 2, 10, dividido por 2, e essa altura corresponde à altura do prisma, é 10. E agora é só multiplicar e dividir. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 10, 50. Se for centímetros, centímetros cúbicos. Então, para o paralelepípedo, para o prisma triangular.